No coração do deserto de Nazca, no sul do Peru, repousa um dos maiores mistérios arqueológicos da humanidade: as linhas de Nazca. São centenas de geóglifos gigantescos, desenhados no solo árido, representando figuras geométricas, animais, plantas e formas humanas. Criadas por uma civilização pré-colombiana há mais de 1000 anos, essas linhas continuam a intrigar cientistas, historiadores e curiosos do mundo inteiro. Como foram feitas? Por que foram feitas? E como permaneceram intactas por tanto tempo? Neste vídeo, vamos explorar a origem, os métodos de construção, as principais teorias e as descobertas mais recentes sobre esse enigma milenar. A civilização Nazca. Antes de mergulharmos nas linhas em si, é importante entender quem foram os Nazcas. Essa civilização floresceu entre os anos 200 a.C. e 600 d.C., na costa sul do Peru. Eles eram mestres em cerâmica, agricultura e engenharia hidráulica, construindo complexos sistemas de irrigação que permitiam cultivar em regiões áridas. Apesar de não deixarem registros escritos, os Nazcas se comunicavam por meio de arte visual, especialmente em cerâmicas e tecidos. E é justamente essa cultura visual que parece ter se expandido para uma escala monumental com os geóglifos. Como as linhas foram feitas? As linhas de Nazca foram criadas removendo a camada superficial de pedras escuras do deserto, revelando o solo mais claro por baixo. Esse contraste entre o solo escuro e o claro forma os desenhos visíveis. O clima seco e estável da região, com pouquíssima chuva e vento, ajudou a preservar essas linhas por séculos. O mais impressionante é a precisão dos desenhos. Muitos têm proporções perfeitas e são visíveis apenas do alto, o que levanta a questão: como uma civilização sem acesso a voo conseguiu criar figuras tão grandes e simétricas? Estudos mostram que os Nazcas provavelmente usaram estacas de madeira e cordas para traçar os contornos. Algumas estacas foram encontradas em escavações, reforçando essa hipótese. Eles poderiam ter desenhado modelos em pequena escala e ampliado usando técnicas geométricas simples, como triangulação. Figuras e geometria. Existem mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e cerca de 70 representações de animais e plantas. Entre os desenhos mais famosos estão o beija-flor, com cerca de 93 metros de comprimento; o macaco, com uma cauda espiralada e mãos humanas; a aranha, com detalhes anatômicos precisos; o condor, o cachorro, o lêmure, o astronauta, figuras que despertam interpretações variadas. Além das figuras, há linhas retas que se estendem por quilômetros, cruzando montanhas e vales. Algumas são tão longas e precisas que parecem pistas de pouso. Teorias e interpretações. As linhas de Nazca geraram inúmeras teorias ao longo dos anos. Algumas são científicas e plausíveis, outras mais especulativas e até fantasiosas. 1. Calendário astronômico. Uma das teorias mais aceitas é que as linhas funcionavam como um calendário astronômico. Maria Reich, matemática alemã que dedicou sua vida ao estudo das linhas, acreditava que elas marcavam solstícios, equinócios e constelações. Algumas figuras parecem alinhar-se com o nascer ou o pôr do sol em datas específicas. 2. Rituais religiosos. Outra teoria sugere que as linhas tinham função ritualística. Os Nazcas poderiam ter caminhado sobre elas em procissões religiosas, pedindo chuva ou fertilidade. Os desenhos de animais poderiam representar deuses ou espíritos da natureza. 3. Mapas de água. Em uma região tão árida, a água era um bem precioso. Alguns pesquisadores acreditam que os geóglifos indicavam fontes subterrâneas ou rotas de canais de irrigação. Há evidências de que os Nazcas construíram poços e aquedutos próximos às linhas. 4. Mensagens para os deuses. Como muitas figuras só são visíveis do alto, surgiu a ideia de que foram feitas para serem vistas por divindades celestiais.
Essa teoria, embora simbólica, reforça o caráter espiritual das linhas. 5. Extraterrestres. A teoria mais controversa é a dos alienígenas. Proposta por autores como Erich von Däniken, ela sugere que as linhas seriam pistas de pouso ou mensagens para seres de outros planetas. Embora popular na cultura pop, essa ideia carece de evidências científicas e é amplamente rejeitada pela comunidade acadêmica. Descobertas recentes. Com o avanço da tecnologia, novas linhas continuam sendo descobertas. Em 2018, arqueólogos usando drones encontraram mais de 50 novos geóglifos em áreas próximas. Em 2020, uma figura de gato gigante foi revelada em uma encosta, surpreendendo os pesquisadores. A aplicação de inteligência artificial e imagens de satélite tem permitido mapear áreas antes inacessíveis, revelando que os Nazcas não foram os únicos a criar geóglifos. Civilizações anteriores, como os Paracas, também deixaram marcas no solo. O impacto cultural. As linhas de Nazca inspiraram artistas, escritores e cineastas. Elas aparecem em livros de mistério, documentários e filmes de ficção científica. Também são um símbolo nacional do Peru e atraem milhares de turistas todos os anos. Além disso, levantam questões filosóficas sobre a relação entre arte, espiritualidade e ciência. Como uma civilização sem escrita conseguiu transmitir mensagens tão duradouras? O que isso diz sobre a criatividade humana? Preservação e desafios. Apesar de sua resistência ao tempo, as linhas de Nazca enfrentam ameaças modernas. A expansão urbana, o turismo descontrolado e até vandalismo colocam em risco sua integridade. Em 2014, um grupo ativista danificou parte das linhas durante um protesto, gerando indignação internacional. O governo peruano, junto com organizações internacionais, tem investido em proteção, educação e turismo sustentável. O desafio é equilibrar o acesso público com a preservação de um patrimônio único. As linhas de Nazca são muito mais do que desenhos no chão. São testemunhos silenciosos de uma civilização engenhosa, que soube unir arte, ciência e espiritualidade em uma escala monumental. Mesmo após séculos, elas continuam a nos provocar, inspirar e desafiar. Talvez nunca saibamos com certeza o propósito exato dessas linhas, mas talvez esse seja o verdadeiro encanto. O mistério que nos conecta ao passado e nos convida a olhar para o céu e para dentro de nós mesmos em busca de respostas.